Eu sou Priscila Bergauser, professora de crochê e parceira da Círculo. E na aula de hoje, o que nós temos, gente, é essa ponteira para caneta ou lápis, tá? Que eu fiz aqui pensando aí no retorno à volta às aulas e para vocês, e já emenda aí logo também, ó, um chaveirinho, ó. Então, já dá para pôr no estojo, na mochila, na bolsa, como chaveiro, né? Da forma que vocês quiserem, da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Então, essa é a proposta da aula de hoje. E usei o fio rabo de rato da Círculo, para quem não conhece, tá? Daí aqui ele tá invertido, mas depois a gente arruma para vocês verem. Esse aqui que eu usei é da espessura de 1 milímetro, mas na hora que virar as câmeras, vocês vão ver tudo. É um trabalho que fica super bacana, fica estruturado. Só que aqui não ficou muito assim, né? Mas é fio glow aqui embaixo, mas vocês podem usar tanto para fazer aqui quanto para fazer aqui o fio que vocês quiserem, o fio que vocês tiverem em casa. Então, vocês já podem separar os materiais para vocês fazerem junto comigo aqui na aula. A agulha que eu utilizei para esse fio é a agulha de 3 milímetros. 3 milímetros, tá? Vocês podem fazer com qualquer fio. Pri, qual a diferença de fazer no rabo de rato ou fazer igual a Michelle colocou aí no fio amigurumi? A diferença é que assim, o rabo de rato, pela sua composição, ele deixa o trabalho mais durinho, ó, tá? O trabalho, ele fica estruturado. Então, quando a pessoa for usar a ponteira num lápis, por exemplo, não corre o risco de ficar caindo, de ceder. Então, a proposta é a mesma, só que daqui a proposta é para um lápis também, porque conforme vai apontando, 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 chega uma hora que não tem mais o que fazer, né? Então, a gente faz pequenininho mesmo para enfeitar. Então, ele fica, o rabo de rato, ele deixa essa estrutura melhor, tá? Mas vocês podem usar, por exemplo, o rabo de rato só aqui. Se vocês não tiverem, não tem problema. Eu já fiz com fio charme, eu já fiz com fio amigurumi e também deu certo, tá? Deu certo esses fios. A diferença é que, por exemplo, o charme, ele deu um pouco mais de caimento na peça, nessa ponteira aqui. O amigurumi já segurou um pouquinho mais, e esse aqui, super recomendo para esse tipo de trabalho, para essa finalidade. Pensando na questão de que às vezes vai estar usando, o negócio vai estar caindo num lápis, tá, gente? Mas numa caneta, dá para usar qualquer material. Belezinha? Então, bora lá. Todo feito em rabo de rato, uma peça bem simples. E aqui a chuvinha, eu fiz com o fio glow. Nossa, Pri, mas por que você fez com o fio glow? Ah, não sei, gente, eu quis fazer com fio glow. Tinha aqui, eu falei, vou fazer com ele, né? E aí também já emendei aqui e fiz um chaveiro. Gente, olha isso. Não, sério, eu vou mostrar. Minha mesa tá uma bagunça, mas olha isso aqui. Olha a folga da dona moça. Fala sério, né? Olha lá. Participação especial hoje. Sobre o fio, vamos lá, vou mostrar para vocês. Eu trabalhei com duas cores, tá bom? Então, um aqui mais coloridinho, você encontra ele nessa cor assim, mais forte. E tem um aqui que tá longe, agora eu não vou conseguir pegar para vocês. Mas segue a mesma tonalidade, a mesma cartela, mas ele é mais estilo Candy Colors, sabe? É mais suave as cores e é lindo igualmente, tá? É maravilhoso. E sobre o rabo de rato, então, tô usando, como eu falei para vocês, a espessura de 1 milímetro. O fio tem 50 metros, um conezinho de 43 gramas, tex de 868, mas ele é fino, tá, gente? Ó, ele é fino. E a composição dele é 100% poliéster. Essa cor aqui, que é a cor azul, é a cor 542, tá? Cor azul 542. Já o coloridinho tem as mesmas especificações que eu falei anteriormente, e a cor dele é a cor 9871. 9871. E a agulha para trabalhar é a agulha de 3 milímetros. Para fazer a chuvinha aqui, eu usei um cartãozinho para fazer isso.
né? Peguei ele aqui, quem quiser mais compridinho pode usar assim. Então, você pode usar dos dois lados do cartão. Tesoura, uma tesoura bem afiada. E aqui eu coloquei esse mosquetão da Círculo mesmo, tá? Vem acho que 10 unidades. E aí eu já costurei e coloquei ele aqui. Belezinha? Então bora para o tutorial. Vou começar com aqui, ó, o que que eu faço, tá? Eu pego o isqueiro, dou uma queimadinha na ponta e dou uma coladinha de leve, assim, uma apertadinha, que daí ele fica preso. Porque senão, ó, esse aqui também tá, ó, tá vendo? Aqui, ó. Porque senão, gente, esse fio não para, ó. Ele vai caindo, ó, tá? Então vai, nega. Você quer me ajudar, então você vai me ajudar aí hoje. Gente, antes de tudo, nós precisamos ter a caneta do trabalho, tá? Então, nós precisamos da caneta do trabalho. Por quê? Porque nós vamos trabalhar, não é a medida exata, tem que ficar maior, senão não vai entrar, tá? Mas pra gente ter aí o centro da peça. Com esse fio, eu trabalhei 8 pontos baixos, tá? Então, o que que você vai fazer? Vai testar, não tem jeito. Então, você vai fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Coloca, não deu, vou mostrar pra vocês. Coloca, não deu certo. Desmancha, faz 7, faz 8. Então, você vê que dá certo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês tudinho aqui. Anel mágico, tá? Eu gosto de fazer assim, quando eu vou fazer poucos pontos em um fio fino, eu gosto de cruzar em um dedo só, porque o tamanho fica menor. Então, anel mágico, o que que eu faço? Peguei aqui, ó, o início do fio, coloco, né, passo em volta do dedo e cruzo. Tá, ó, cruzei. Com a agulha, eu pego na linha que está embaixo desse X, pego a de cima, trago e já vou torcer para pegar o fio que tá lá no novelo, ó. Essa correntinha não conta como ponto, tá? Não conta. Aí ele fica pequenininho, ó. E aí eu consigo colocar os pontos e ele não fica tão aberto. Porém, precisamos que essa peça fique aberta. Não, essa não, é a próxima. Ignora o que eu falei. Bora lá, eu vou colocar aqui, então, 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá, ó. 8 pontos baixos. Você vai fechar o anel, ajusta. Lembra que eu falei da caneta? Você vai pegar a caneta e vai colocar em cima, ó, assim. Desse jeitinho. Essa peça, ela vai fechar, gente. Nós não vamos fazer aumentos. Então, você coloca ela em cima, assim. Tá? Deu certinho, sobrou espaço. Como eu falei, a gente precisa de espaço. Manda ver. Se ficar no tamanho exato, coloca ponto. Se ficar muito grande, tira ponto. Essa é a mágica. Então, tá bom. Fiz aqui os 8 pontos baixos, fechei o anel. Vou trabalhar nas laçadas, por enquanto nas duas laçadas não tem efeito, tá? Lembra que eu falei pra vocês? Solto, ponto solto? Então, não apertem. Um ponto baixo para cada ponto à sua frente, tá? Ponto baixo por enquanto. Soltem, não apertem. Vão com a mão solta, tá? Ele vai abrir, mas depois ele fecha. Então, ó, duas laçadas, ponto baixo. Ó, nas duas laçadas, pega no ponto mesmo, ponto baixo. E assim você segue até o final. Quem gosta de usar marcador, pode usar marcador no início do trabalho. Eu não gosto, acabo me atrapalhando. Muitas vezes eu uso o fio mesmo, tá? Para me orientar. Esse fio que tá aqui, ó, saindo do ponto. Tá bom? Então, um ponto baixo para cada ponto à sua frente. Ó, já cheguei ao final da carreira, tá? Esse aqui é o final da carreira. Só que para eu continuar a dar o efeito que eu preciso, eu vou ter que vir no que seria, né, o primeiro ponto da carreira, eu vou fazer mais um ponto baixo. Pronto.
Então, vocês terminem a carreira e no primeiro ponto, façam mais um ponto baixo. Vamos lá, olha a estrutura da peça e perceba o que você tem. Olha tudo, tá? Ó, olha tudo. Então, aqui desse lado nós temos duas laçadas, que é a cabeça do ponto. Desse outro lado aqui, se vocês observarem, vocês vão ver o V invertido. O que é esse V invertido? É do ponto baixo, tá? Ó, ela foi embora agora. Um V invertido aqui, ó. Vocês vão observar a estrutura da peça de vocês e vão olhar aqui fora. Nós não vamos desvirar essa peça, nós vamos trabalhar nas perninhas desse V invertido que fizemos. Por isso que o ponto tem que estar solto, tá bom? Então, nós olhamos a peça por dentro, vamos pegar na laçada que está para o lado de fora da peça. Essa laçada de dentro, ela vai ficar dentro da peça, então nós vamos colocar do lado de fora. Vamos pegar essa perninha que está aqui, tá vendo? Desse jeitinho. E vamos fazer um ponto baixo. Perceba que até o jeito de eu segurar a agulha eu mudei, porque eu não preciso tensionar esse trabalho aqui. O início é um pouco chatinho, mas depois você deslancha. Então, você vai para o próximo ponto e repete. A laçada de fora, você vai olhar o seu trabalho, você vai procurar a perninha, tá? A perninha anterior, tá? A perninha à direita. Vai colocar a agulha e vai puxar um ponto baixo. Novamente. Então, na laçada aqui dentro, né? A laçada de fora, na perninha. Por isso que o ponto tem que estar solto, gente. Senão você não consegue pegar essa perninha com facilidade. Aí você vai ficar cutucando, cutucando com a agulha e vai machucar a sua mão. Esse trabalho não tem início e final de carreira, tá? Ele não tem, então, vocês podem mandar ver, tá? Manda ver aí no trabalho. Ó, só vai. E vai fazendo. Tá? Sempre trabalhando desse jeito, pegando a perninha. Voltou, né? Ela voltou. E voltou, tá vindo. Encostou ali no cantinho. Agora ela não aparece. Ó. E aí você observa que ele vai começar a fechar. Aí aqui em cima você já pode fazer o ajuste, né, do anel mágico. E nessa etapa, gente, o que acontece? Essa peça, por dentro, ela vai criando um espiral dos pontos que vão ficando lá dentro. Lembrando que a gente só tá trabalhando a laçada de fora. Então, ele vai criando um espiral lá dentro. Nessa hora, você vem com o quê? Com a caneta. Ó, eu fiz grande, tá vendo? Fiz 8 pontos. Podia ter feito 7 aqui, ficava perfeito. Tá? Ó, é assim mesmo que a gente faz. Faz o comecinho, testa. A caneta, ela não pode ter folga, ó. Ela tá com folga, ó. Não pode. Então, provavelmente eu faria com 7 ou 6 pontos aqui. Tá bem? Então, você vai vir com a caneta e vai cavando um buraco. Você faz a peça, cava o buraco. Faz a peça, cava o buraco. Então, você vai fazendo carreiras e vai colocando. Pode ser uma agulha mais grossa, né? Se você não tiver com uma caneta na hora ali. Pode ser uma agulha mais fina, não tem problema. E agora é só seguir, ó lá. Falei que cutuca quando a gente prende, ó. É só seguir o comprimento agora. E para qual comprimento que eu faço? Gente, vocês podem fazer isso aqui. No tamanho da caneta inteira, vocês podem fazer metade da caneta ou do lápis.
vocês podem fazer só a ponteirinha mesmo, igual eu fiz. Então, vocês podem aí criar essa peça, né? Fazer essa peça do jeito que vocês quiserem. Vocês podem também, por exemplo, trabalhar cores, né? Então, trocar fios, trocar a cor, né? De repente, fazer um degradê também vai ficar muito bonito, tá? Esse é um trabalho, né? Isso aqui que nós estamos fazendo, ele serve muito para alça de bolsa, justamente pela sua forma tubular, tá? Porque ele vai formando, quem tá fazendo aí vai começar a sentir que dentro ele fica rígido. É como se você sentisse que tem alguma coisa lá dentro. Mas na verdade, ó, é como os pontos ficam lá dentro, tá? E aí aquilo que eu falei pra vocês, faz um pouco, pega a caneta, coloca, ó, tá? Testa, vê se tá bom, vê se tá legal, ó. Essa aqui, ela tá escorregando, tá vendo? Então é fácil pra sair. Essa outra aqui, eu vou até contar os pontos. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram 7 pontos, tá vendo? Ó, menos um pontinho, ó. E ela já fica, ó, certinha, ó. Ela sai, vai sair, não é pra colar. Mas, ó, ela sai mais devagar. Você vê que ela tem uma resistência maior lá dentro. Aqui não, ó, tá super fácil, tá? É por causa de um pontinho. Mas bora lá. E é sempre assim, gente, a vida toda agora. Então, sempre trabalhando na laçada de fora, pegando sempre na perninha. E pronto. Quando vocês entenderem o esquema da perninha, ó, onde é que tá a perninha? A perninha, ela tá aqui, ó, vendo? Então, é o V invertido. Pega nele. E é assim, ó, e vai embora. Ele vai ficando em espiral, ele vai ficando um trabalho muito bonito. Com esse fio aqui, ele deixa muito delicado a peça, né? Tem o brilho dela, então é um trabalho, gente, que, ó, vale super, super a pena. Para quem trabalha com venda de crochê, é legal, porque é uma peça simples de fazer, né? Os apliques vocês podem fazer qualquer tipo de aplique que vocês queiram e, né, pode fazer de tricotinho, pode fazer aí o I-cord. Vocês podem fazer, colocar o nome da pessoa. Então, por exemplo, né, fazer um... Com esse fio mesmo aqui, inclusive, faz um cordãozinho, coloca, vai, que nem o meu nome, Pri. Coloca o Pri, coloca umas pedrinhas e no final um tassel. Então, gente, dá para inventar muita coisa. E é um trabalho que é rápido, sabe? É rápido. E não gasta muito material, tá? Não gasta. Tá? Eu já fiz outros, o pessoal aí que me acompanha, viu? E não gasta muito material, tá? Claro que quanto maior, né, o comprimento da ponteira, mais tempo vai levar, né? Então, tudo isso também é contado. Mas é um trabalho que você faz muito rápido. Quem trabalha em feira, por exemplo, faz isso aqui trabalhando na feira. Tão fácil que é. Ó, e segue fazendo. Deixa eu pegar aqui a caneta para ver o comprimento. E é assim, ó, vai colocando e vai vendo o tamanho que vocês querem, tá bem? É o tamanho que vocês querem aqui. Como eu falei, pode fazer maior, opa, pode fazer maior ou menor. Eu vou encerrar por aqui esse tamanho. Então, eu pego e venho, faço um baixíssimo. Peraí que eu esqueci de pegar a perninha. Vou fazer aqui, ó, como se eu fosse fazer o baixo, mas aí eu faço o baixíssimo aqui nas perninhas, tá? Pronto. Agora eu corto e puxo o fio. Esse fio aqui, como vocês podem ver, ele vai soltando. Então, já vem caminhando o fio para fazer o arremate. Eu já venho com uma agulha mais fina, até para não prejudicar o trabalho, tá? Para colar esse fio, gente, eu faço o que? Eu coloco cola pano, tá? Eu uso cola pano. Então, eu passo por alguns aqui, coloco, ó, a ponteira, tá? Vou passando por alguns fios, aí dentro do ponto aqui, assim, ó, eu aplico um pouquinho de cola pano. Pri, não funciona? Funciona. Só deixar secar que funciona. E aqui, a mesma coisa. Dou uma escondidinha no fio, corro ele com algumas carreiras e escondo
ele e colo com cola pano, tá? É só deixar secar, dar uma pressionada. Se vocês tiverem prendedor de patchwork, que é aqui, ó. Esses prendedorzinhos aqui também vai ajudar muito o trabalho de vocês, porque onde vocês colarem, esse aqui tá grande, né? Mas vocês podem dar uma pressionadinha assim, ó. Opa, esse tá grande, mas eu vou usar ele já já. Vamos então para o arco-íris, que eu acredito que algumas já saibam fazer, outras não, né? Todo dia a gente aprende uma coisa nova, então vamos lá. É importante que você, quando for fazer esse arco-íris, quem já sabe fazer aí, né, nem pensa muito na minha explicação, não, tá? Eu fiz esses dois, apesar de eu ter colocado a mesma quantidade de pontos, perceba que um ficou maior que o outro, tá? A que se deve isso, Priscila? Eu não faço ideia. Eu já não sei, gente. Ficou um maior que o outro. E é a mesma quantidade de pontos, é a mesma quantidade de carreiras. Então, provavelmente está na tensão de ponto, tá bom? Então, prestem atenção nisso. O ideal, o que é o ideal? Né? Quando a gente vai trabalhar peças repetidas, tá? Então, você vai fazer a ponteira, façam várias ponteiras. Termina uma, faz a outra, termina uma, faz a outra, termina uma, faz a outra. Para quem trabalha em produção, tá? Vai fazer o arco-íris, termina um, faz o outro, termina um, faz o outro, termina um e faz o outro. Por quê? Porque você tá com a mesma tensão de ponto. Se você deixar para fazer no dia seguinte, dali 1 hora você já não vai estar na mesma pegada, tá bom? Essa partezinha aqui, claro, é enfeite, vocês podem colocar pomponzinho, podem colocar outros enfeites aqui no arco-íris, né? Isso se vocês fizerem um arco-íris. Então, também, esse aqui já não tem tanta dificuldade, mas fica a explicação só mesmo do arco-íris, tá bom? Vamos lá, também com a agulha de 3 milímetros, tá? Anel mágico, agora eu vou usar os 2 dedos, porque esse anel eu vou colocar mais pontos, então eu preciso de um espaço maior. E ele também não é para fechar o centro dele totalmente. Vou colocar nele 14 pontos baixos, tá? Então, lembrando, o primeiro pontinho que fazemos aqui é apenas para fechar, ó, o anel mágico. Eu tô rindo. Então, esse aqui não conta ponto e bora 14 pontos baixos aqui. Ó, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fecha o anel, não fecha tudo, não pressiona ele, porque a gente, como eu falei, a gente vai precisar dele um pouquinho solto, ele vai ter que ficar aberto, tá? Então, nós vamos iniciar. Quem quiser usar o marcador, manda ver no marcador. Belezinha? Qual o passo a passo agora? Aumento, uma carreira de aumento. Então, eu já começo a carreira colocando um ponto baixo, tá? E já venho com um aumento no mesmo ponto. Então, já faço 2 pontos baixos no mesmo ponto. E assim eu sigo com 2 pontos para cada ponta à minha frente. Sim, gente, ele vai embabadar, tá? Ele vai. E nós precisamos que ele faça isso. Ó, vamos lá. Então, como vocês viram, 2 pontos para cada ponto baixo à sua frente. Tá? Ó, e ele vai ficar aberto assim mesmo. Tirar um pouquinho do zoom. E termina com um aumento. Na próxima carreira, então, nós estamos na primeira, segunda carreira. Primeira carreira, 14 pontos baixos dentro de um anel mágico. A segunda carreira, um aumento para cada ponta à nossa frente. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Então, aqui, ó, é o início da minha carreira, tá? Ó, é o início, tá aqui o fiozinho. Então, um ponto baixo. No ponto seguinte, um aumento. Então, é um sozinho e um casado,
Quando chegar no final dessa carreira, que tá todo emborcado, ó, tudo emborcado, agora o que eu vou fazer são duas carreiras, vai diretão, tá? Duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Como ele tá emborcado agora, nós vamos fazer duas carreiras de ponto baixo para ele assentar. Então não tem mais aumentos aqui, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto baixo. Sem aumento, sem diminuição, e vamos fazer duas carreiras assim, de ponto sobre ponto, para a gente poder assentar a peça. Ó, cheguei no final da segunda carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Ó. Aliás, passei até. Então, vou desmanchar aqui. Por quê? Agora o que nós vamos fazer? Dar uma ajustadinha nesse disco, tá? Porque ele ficou assim. Ó que bonito que fica. Deu um pulinho aqui, hein? Ó, rolou pulinho. Já fica a dica, ó, esse fio dá pra fazer pulinho. É uma ajustadinha, gente, não é muita pressão, tá? Não é pra fechar, lembra que eu falei. Nós vamos pegar agora, dobrar ao meio. A pressão que você colocar aqui é o que vai fazer a curvinha aqui, tá? Então, vocês vão puxando e vão, ó, dobrando. Se ficar a curvinha aqui de dentro do arco-íris, legal, bacana, você curtiu, ótimo. Já corta, dá um jeito de arrematar esse fio, porque agora nós vamos fechar a peça, tá? E virou um risoles, né? Tá vendo esse último pontinho aqui, ó? Nós vamos usar ele para fazer a costura, por isso que eu desmanchei esse ponto. Tá vendo? Ele tá assim agora, um sanduíche, e nós vamos costurar esse sanduíche. Então, eu vou colocar a agulha aqui dentro, vou puxar uma laçada e vou fazer um ponto baixo. Certo? Ó, um ponto baixo para fechar. Viro, sem correntinha, sem nada. Vou vir no próximo ponto e pegar nesse daqui também, ó, nos quatro, tá? As quatro laçadas, ó. Tá? Duas de um lado, duas do outro e uma aqui, ó. E vai ajustando para dar certo ponto com ponto, ó. E vambora. Ponto baixo mesmo, costurinha em ponto baixo. Sempre pegando cada ponto respectivo de cada lado do trabalho. E vai fazendo ponto baixo. Ó, chegando no finalzinho, o que eu fiz agora aqui, né? Finalizei a carreira, faço uma correntinha para fechar, tá? E agora a gente trabalha puxando o fio para dentro do trabalho. Vocês podem escolher até um lado que fique mais fácil para vocês esconderem esse fio, tá? Tanto de um lado quanto do outro. O que ficar mais fácil, o que ficar mais bonito, tá? Esse acabamento realmente é muito pessoal. E aí vocês podem usar o jeito que vocês estão habituadas, tá? Para fazer. Eu faço do meu jeito aqui, ó, eu venho caminhando o fio por dentro de alguns pontos. Eu gosto de colocar a agulha aqui, ó. Como ele tá oco lá dentro, né? Ó, eu venho puxando o fio. E nessa etapa aqui eu não colo, mas quem quiser colar também, pode colar. Ajusta bem essa etapa aqui. E aqui, ó, já tá pronto a nossa ponteira de arco-íris. O que eu fiz foi pegar o fio glow, cortei e aí fui colocando nessas partezinhas aqui, ó. Eu só não coloquei no centro,
né? Fui colocando daqui até aqui e depois retomando o caminho. Antes de vocês colarem a peça é colada, antes de vocês colarem, vocês coloquem a franja. Como que eu faço a franja, né? Eu pego assim, como eu falei, vocês podem usar tanto de um lado, que vai ficar mais comprido, ou de outro que fica mais curtinho. Vai depender do tamanho que vocês querem. Enrolem o fio, né? Quantas vezes forem aí necessárias. Corta. Achei que eu tivesse deixado aqui já pronto, mas não está. Corta. Puxa aqui um. Eu venho com uma agulha mais fina, porque é mais fácil agora, tá? E aí, vocês podem vir trabalhando na parte de baixo, ó. Tá vendo que tem umas laçadas? Vocês podem vir na parte de baixo. Aqui não tem laçada. Então, a gente vai arrumar a laçada que a gente vai puxar. De gambiarra, a gente vive. Ó, coloquei, fiz um ezinho, puxo e passo o fio por dentro, ó. Pronto. Aí venho numa próxima laçada aqui, ó. É a caça às laçadas essa etapa, tá? Por isso que eu falei pra vocês. Façam, né? Quem vai trabalhar com produção, faça cada parte, né? Quem vai fazer a ponteira, faz várias. Vai fazer a parte de decoração, faz várias. E assim, ó, vocês vão colocando, tá? Depois que vocês colocarem na peça toda, vem com a tesoura para acertar as pontinhas aqui e também o tamanho que vocês querem. Belezinha? Quem quiser pôr pérola aqui em cima, quem quiser colocar aqueles pomponzinhos pequenininhos, podem colocar. Aí, gente, eu não vou colar essa peça por duas coisas. Eu gosto de colar com a cola universal e o adesivo instantâneo. Ambas as colas, você vai ter que esperar um pouco para ele aderir, tá? Cola de silicone líquida não colou, para mim não colou, tá? Pri, mas eu não posso costurar? Pode costurar se você quiser. Quem me conhece sabe que eu não gosto de costurar, então tudo que eu puder colar, eu vou colar, tá? Costura ou cola? Cola, tá? Então aqui, ó, eu colei com adesivo instantâneo, só que se eu soltar, ó, se eu puxar, ele solta, ó, tá vendo? Vai ser difícil, mas ó, tá vendo como ele vai soltando? Então eu acho que a cola universal, ela vai aderir melhor aqui. Porém, o que que eu falo pra vocês? Ponham a cola, lembrando, aqui eu usei essa aqui, ó. Eu não achei a universal minha aqui em casa. A que eu usei foi essa daqui, tá? Foi essa. Eu achei, ela não colou do jeito que eu queria, ou seja, ela pode soltar. A universal eu não achei em casa. Tá em casa, mas como eu falei, as crianças pegam, né? Então, vocês vão aplicar a cola, vão colar, né? Vão segurar normal, processo de cola normal. Pressiona, e aí por que que eu venho com o prendedor de patchwork, gente? Aqui, ó. Vem no lugar mais fácil, ó. O prendedor faz a função de ficar segurando ao invés de você. Claro, né? Posiciona bonitinho, não vai fazer igual eu fiz aqui, né? Tudo torto, tá? E enquanto vai secando um, você vai fazendo outros e outros e outros e outros no processo de colagem, né? Ou colocando, colou um, né? Já pega o outro, coloca aqui a parte da chuvinha, cola, já vem pro próximo e vai fazendo aquele esquema de proteção. Terminado, vem com a canetinha, lápis e prontinho, peça tá pronta. Ou vocês podem costurar o chaveiro também, que fica muito legal, fica muito bacana. Esse aqui, ele está costurado mesmo na peça, tá? Mas quem quiser pode fazer um cordão de correntinhas para prender, pode usar correntinha de metal, do jeito que vocês quiserem. Eu optei em costurar. Ufa, é isso, gente. Tutorial é encerrado. Vou só me despedir de vocês aqui. Beijo grande no coração de vocês. Deus abençoe a família. A gente se vê, então, semana que vem. Não esqueçam, quem fizer a peça e postar nas redes sociais, me marque lá no Instagram, @Priscila com 2Ls, .crochê, com temudo no final, então crochete. Podem me marcar lá no Instagram e seguir também os stories, que eu acho que vocês vão curtir também. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Até mais.